Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, como vocês sabem, né, em razão do Covid-19, nós faremos as nossas aulas de estágio supervisionado, aquelas para a correção dos casos que eu passei no Classroom, a partir dessas aulas, né, por vídeo ou as chamadas videoconferências, tá bom? Peço apenas que não divulguem esse material, tá? Esse material é exclusivo para as nossas aulas, então, por favor, não compartilhem em redes sociais ou meios privados, seja para qualquer finalidade que seja, tá? Todos os alunos estão inscritos no Classroom, então a partir do Classroom eles têm acesso e daí então vamos começar. Bom, a gente vai corrigir hoje os casos que é o caso 1 tipo A e o caso 1 tipo B, né? O caso tipo A se refere a Carlos Miguel, né? Então, Carlos Miguel comprou um colar de diamante usado pela rainha da França na Revolução Francesa. Portanto, trata-se de obrigação de dar a coisa certa e essa coisa é uma coisa infugível, né? Porque é um colar de diamante usado pela rainha da França no período da Revolução Francesa. Ele comprou esse colar de Maria Ângela, que está situada em Niterói, né? Carlos Miguel ele é situado em Palmas, no Tocantins, pelo valor de 2.600.000 reais. Né? Pelo contrato, ficou pactuado que Maria Ângela deveria contratar, na verdade, né? Um seguro pela mercadoria, né, junto à Liberty, com o valor de R$ 1.500 por esse contrato de seguro, né? E que a mercadoria seria despachada também pelos correios a partir também de seguro de postagem, certo? Acontece o seguinte, né? Maria Ângela, segundo diz o caso, contratou o seguro, mas não contratou o seguro junto aos correios, tá? Com isso, no trajeto entre Niterói e Palmas, o objeto ele foi furtado, né, ou roubado, enfim, ele sofreu um desvio em razão de um ato ilícito praticado na Via Dutra e acabou que a mercadoria não chegou até Carlos Miguel, tá? Então, neste caso, como se trata de obrigação de dar a coisa certa, bem infungível, não é possível a sua substituição por outro, né? Então, nessa hipótese, nós iremos propor a ação de Carlos Eduardo contra Maria Ângela, uma ação de perdas e danos. Tá? É possível que faça-se a notificação extrajudicial de Maria Ângela a fim de que ela venha a devolver, né, o valor que já tinha sido pago de 2.600.000. Tirando essa medida extrajudicial, aplica-se, portanto, a medida judicial, que seria essa a ação cível contra Maria Ângela, ação de perdas e danos, né? Portanto, uma ação indenizatória, tá? Essa ação seria proposta na comarca de Niterói, já que é o domicílio do réu, conforme a regra de competência, né? Seria uma ação regulada pelo direito civil, né? Por que não se aplica o direito do consumidor neste caso, né? Porque, na verdade, você tem Carlos Miguel, que ele é um colecionador, né? Então, o caso diz se ele tem uma loja de antiquário ou qual seria a finalidade que ele daria para o colar. Então, não tem como dizer que ele é destinatário final, né, deste colar para fins de caracterizar uma relação de consumo. Por outro lado, também não diz se Maria Ângela, se ela é vendedora, se ela tem um antiquário, diz apenas que ela é proprietária deste colar, né? Mas se o colar é apenas dela ou é de um antiquário, enfim, o caso não diz, então não tem como você caracterizar aqui uma relação de consumo, certo? Então a nossa peça ela vai ser fundamentada a partir do Código Civil, tá bom? Então, vai ser uma ação indenizatória proposta na comarca de Niterói, né? Vara cível, obrigatoriamente por conta do valor econômico, 2.600.000, né? Contra Maria Ângela. Por que não cabe a ação contra a Liberty, né?
porque quem contratou a Liberty não foi Carlos Miguel, né? Quem contratou a Liberty foi Mariângela, né? Então, caberá a Mariângela, a partir da sua defesa, eu não vou dizer aqui o que ela vai alegar, porque vocês depois farão a defesa de Mariângela, né? Dizer se cabe essa responsabilidade para a Liberty ou não. Então, vou dizer aqui que a acusação é contra Mariângela, porque foi com ela que Carlos Miguel contratou, tá bom? Também não vou ajuizar nesta ação contra os Correios. Por quê? Porque a perda do objeto pelos Correios, ele se deu efetivamente por força maior, né? Caso de força maior, nos termos do artigo 393, parágrafo 1º, que fala sobre a hipótese de força maior quando se dá em razão de ação humana que não se pode prever, né? Então, entende-se que o contrato de transporte é um contrato seguro, né, que a mercadoria vai chegar no seu destinatário, mas não poderia os Correios prever que haveria uma ação delituosa a partir de furto ou de roubo, a fim de que isso viesse a se aplicar, tá? Então, exclui-se, nesse caso aqui, a responsabilidade perante os Correios. Ademais, como não houve a contratação do seguro junto aos Correios por Mariângela, né? Então, deve Mariângela responder por essa omissão de não ter feito esse contrato de seguros quando contratou os Correios a partir do serviço de transporte, tá bom? Neste caso aqui, então, nós iremos fundamentar a partir do Código Civil, né? Ação de perdas e danos, descumprimento de uma obrigação, nos termos do artigo 389 do Código Civil, né? Não existe aqui a responsabilidade objetiva, né? Porque Mariângela é uma pessoa física, não se fala aqui se ela era responsável por esse negócio, né? Então não se aplica o artigo 927, mas sim o artigo 389, descumprimento de uma obrigação, podendo se aplicar ainda dano moral, né? Também em razão do artigo 186 do Código Civil, tá bom? Em razão do valor, compreende-se teoricamente que Carlos Miguel ele não é uma pessoa pobre, né? Então, pelo valor, compreendo que não se aplica o pedido de assistência judiciária gratuita, devendo ele demonstrar ao ajuizar a ação, né, na sua petição inicial, o recolhimento das custas processuais, né? Então, o valor da causa será o valor do objeto, né, que se refere ao valor do prejuízo, mais eventuais danos morais que vocês colocarem, né? Então, será 2.600.000, mais o valor do transporte, que foi R$ 120, né, para despachar junto aos Correios, né? Mais o valor de dano moral que vocês estipularem também nessa causa. Sobre isso, incidirão as custas processuais que vocês vão pedir, né, de sucumbência, e também os honorários advocatícios, tá? Pedido de provas, né? Então, qual vai ser o pedido de provas que você vai ter? Então, vai ser todos aqueles documentos e informações que você tem acerca da relação do contrato. Então, se o contrato ele foi por escrito, então a cópia do contrato que estipula essas obrigações, né? Obrigação de contratar o seguro perante a Liberty, o valor dessa franquia perante a Liberty, que o caso fala de R$ 1.200, né? 1.500, desculpe, na verdade, né? Mas a obrigação de ela ter feito a postagem perante os Correios e contratar também o seguro perante os Correios, né, que ela não fez. Então, vocês vão ter que verificar a documentação e os meios comprobatórios quanto a esta ação, tá? Então, configura-se uma ação indenizatória de perdas e danos perante a comarca de Niterói, né, contra Mariângela, né, apenas neste caso, certo? Não se pede, no caso, assistência judiciária gratuita em razão do valor econômico, então compreende-se que o autor não é pobre, né? Que ele tem condições de arcar com as demandas referentes a isso, tá bom? Vamos no outro vídeo falar do caso B.